Não. Nós estamos aqui somente para retribuir o que Deus fez por mim e pela minha família. Irmãos, hoje, com 52 anos de idade, sou aposentado por tempo de serviço. Não é porque eu sou melhor que ninguém, mas porque a graça de Deus estava sobre mim. Deus tem os seus propósitos, irmãos. E eu fazendo uma retrospectiva na minha vida, muitas vezes eu passei perigos e perigos grandes no meu trabalho. E Deus me faz lembrar hoje que todas essas coisas que eu passei, foi Ele cuidando de mim. Muitas das vezes a gente se acha melhor que os outros, né? Muitas das vezes acontecem as coisas com a gente se sente superior em determinadas situações. Quem me conhece sabe do que eu estou falando. Mas Deus, através da sua graça e da sua presciência, Ele sabia que nós estaríamos fazendo esse convite. Então Deus tem os seus propósitos. Do mesmo jeito que Deus tinha um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na sua vida. Não abra mão daquilo que Deus propôs para você. Se há propósito de Deus na sua vida, irmão, não se preocupe. Se mantenha fiel, que no tempo certo, Deus vai fazer concluir na sua vida tudo aquilo que Ele falou. Se foi realmente Ele que falou, Ele vai fazer. Porque Ele é poderoso para fazer, irmãos. Ele é poderoso para fazer. Apenas a sua vontade, apenas o seu verbo, já se formam as coisas. Que haja e tudo se abre. Que haja luz, que haja terra, que haja água. E já houve. Deus é poderoso, irmãos. Deus é muito poderoso. E eu sirvo a esse Deus vivo e eficaz. Amém? Irmãos, eu peço para que todos vocês hoje abram as suas Bíblias lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 17, do versículo 1 ao 9. 2 Coríntios, o capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 9. O espinho na carne do apóstolo Paulo. Irmãos, espinho na carne de uma pessoa que só fazia a vontade de Deus. Como eu já falei várias vezes aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, o chamado dele foi um chamado diferente. Lá em 2 Timóteo, quando a Bíblia fala aquele que deseja o episcopato, excelente obra deseja, né? A necessidade que seja marido de uma mulher sócio, né? Não muito dado ao vinho, e todos aqueles atributos de um líder cristão. Aquilo lá, irmãos, é para quem deseja. O apóstolo Paulo ele não desejava. O apóstolo Paulo estava no caminho de Damasco e não perseguiu o povo de Deus. E Jesus resolveu se encontrar com ele. E dali por diante ele falou assim, ó, hoje eu vou ensinar para esse aí como é sofrer por mim, pelo meu evangelho. Irmãos, Verdade. poucas pessoas na vida tiveram o privilégio que esse homem teve. E aqui, irmãos, eu me debruço diariamente sobre o conteúdo que ele deixou para nós no Novo Testamento. O apóstolo Paulo foi uma bênção, sofreu pelo Evangelho conforme a palavra de Deus. Deus ele falou, ó, vai sofrer por mim, vou ensinar para ele o que é sofrer por mim. Sofreu, irmãos. Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim, ó, e em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. 2. Conheço um homem, falando dele mesmo, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus assim o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Ele teve uma revelação de Deus aqui, irmãos. Lá no 3. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus assim o sabe, foi arrebatado ao terceiro, ao paraíso, e ouviu as palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Irmãos, ele ouviu coisas lá que aos homens não é lícito falar. Ai, que bênção de Deus, o apóstolo Paulo. Lá no 5.
De alguém assim me gloriei eu, mas de mim mesmo não me gloriei, senão nas minhas fraquezas. Você pode até falar de mim, mas eu mesmo não vou falar de mim, a não ser das minhas fraquezas. Você pode até me enaltecer, você pode até enaltecer o que eu fiz, Paulo falando, mas eu mesmo, de mim eu não vou me gloriar, além das minhas fraquezas. Deus colocou esse homem no seu devido lugar, irmãos. É o que falta para nós hoje, é esse tipo de coisa, tá? Lá no 6. Porque se quiser gloriar-me, não serei inércio, porque darei a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Amém, aleluia. Lá no 7. Para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Lá no 8. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Aleluia! Glorifica esse Deus maravilhoso, que não permitiu um homem como o apóstolo Paulo, irmãos, que foi chicoteado, que sofreu naufrágios e foi preso. Ele com as costas totalmente abertas pelos chicotes dos romanos, preso, louvando na prisão. Louvando, Paulo e Silas lá na prisão, louvando. Um homem que sofreu naufrágios, foi preso, passou por privações. Nós precisamos nos espelhar, irmãos. O Evangelho, ele nos remete a entendermos que Deus sempre toma partido dos cristãos. Quando nós lemos o Velho Testamento, nós lemos as grandes proezas que Deus fez no meio do povo. Acabando com os egípcios, lançando as pragas sobre o reinado de Faraó, abrindo o Mar Vermelho, fechando, as batalhas no deserto, o povo de Israel conquistando terras e terras e nações, todas as pessoas, todas as nações, quando ouviam falar que o povo de Israel estava vindo, eles temiam. Mas eles não temiam o povo de Israel, eles temiam o Deus de Israel que estava por trás do povo de Israel. Aleluia. Aleluia. E irmãos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós somos doutrinados a entendermos que Deus, ele sempre toma partido do povo dele. Nem sempre é assim, irmãos. Nem sempre é assim. Nós precisamos entender que Deus, ele nos promete. O que Deus nos promete, irmãos, através da palavra dele? Deus, ele nos promete salvação. Aleluia. Deus não te promete cura. Deus não te promete que você vai ser bem sucedido. Deus não te promete que você vai ter uma vida de excelência. Ao contrário, Jesus fala assim: eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Glória a Deus. Então, irmãos, um evangelho que foi perpetuado no coração dos cristãos há muitos e muitos anos, foi semeado nos nossos corações, esse evangelho de facilidades, um evangelho que nós apenas, quando debruçarmos os nossos joelhos no chão, que Deus vai operar milagres nas nossas vidas. Se Deus não operar, está errado. Se nós vamos para a igreja, nós fazemos a vontade de Deus, Deus tem que curar, Deus tem que fazer os nossos inimigos partirem em retirada diante da nossa presença. Deus não pode permitir que um cristão, ao atravessar a rua, seja atropelado. Se dentro de um ônibus coletivo tem 100 pessoas, o coletivo bate, não pode morrer nenhum cristão. Se morrer, está errado. Irmãos, nós precisamos deixar de ser meninos na fé e
passarmos a crescer dentro do Evangelho. Nós precisamos crescer no Evangelho. E para nós crescermos no Evangelho, nós precisamos deixar as coisas de menino para trás. E nós precisamos nos debruçar diante do Evangelho, da Palavra de Deus, para que nós possamos entender qual é a plena vontade de nosso Deus para todos nós. O apóstolo Paulo, irmãos, quando começou o ministério, a sombra do homem curava, a Palavra de Deus fala em Atos dos Apóstolos. A Palavra de Deus fala que o Paulo trouxe uma pregação, um sermão dentro de um galpão, e as pessoas estavam ali repletas, todas iam lá para ver quão maravilhosas as palavras que saíam da boca daquele homem. E o culto demorou tanto, perdurou por dentro da noite, varando a noite inteira. A Palavra de Deus fala que um jovem estava acima, no alto daquele celeiro, dormiu, caiu, quebrou pessoas, morreu. O apóstolo Paulo parou o culto, foi lá, orou e o jovem ressuscitou. Irmãos, vocês imaginam hoje essas grandes igrejas, se um líder chegar lá e orar pelo paralítico, ele se levantar? No outro dia ninguém quer saber mais de Jesus, as pessoas vão pegar aquele homem, vão pegar aquele pastor, vão pegar aquele líder, e vão colocar no lugar de Jesus. E é por esse motivo, irmãos, que nós não vemos mais milagres hoje em dia. A fé de muitos está escassa. A nossa fé está muito escassa no nosso coração. As demandas são muitas, mas a fé é pouca. As pessoas precisam muito do poder de Deus, mas a fé é pouca. As pessoas entendem que servir a Deus é estar dentro de uma igreja, e não é, irmãos. Servir a Deus, irmãos, é você abrir mão da sua vida, abrir mão da sua vida, de tudo que te representa, e passar a ter uma vida com Deus. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o apóstolo Paulo, irmãos, indo num caminho, ele e Silas, uma mulher que tinha espírito de adivinha, olhou, falou: olha aí, vem aí 2 servos do Deus Altíssimo, dando glória para os homens. O apóstolo Paulo, foi revelado o Espírito Santo no seu coração, falou: ela está te enaltecendo, a glória que é do Pai está te dando. Paulo pegou, olhou para ela e repreendeu o espírito de adivinha. Aquela mulher não conseguiu mais fazer adivinhas, e o seu senhor, que ganhava muito dinheiro com ela, começou a criar um grande movimento para apedrejamento daqueles homens de Deus, para que aqueles homens de Deus fossem acuados ali. Irmãos, hoje nós vemos as pessoas pegando a glória de Deus. Hoje nós vemos a pessoa que canta um pouquinho melhor, que prega um pouquinho melhor, começa a ser honrado dentro das igrejas mais do que Deus. Isso não pode, irmãos. A palavra de Deus fala em Isaías que Deus não dá a glória dele para ninguém. Aleluia. E muitas pessoas, irmãos, estão fazendo isso. Muitos bajuladores estão indo lá para bajular os seus líderes. Colocam os seus líderes acima até do Evangelho, acima até de Jesus Cristo. E é isso, irmãos, que está fazendo com que a igreja entre num declínio grande. E o mundo cada dia mais lá dentro. E o Espírito Santo, que não é sujeito ao homem, mais cada dia mais longe das igrejas. E cada dia mais. Irmãos, quando nós vemos um lugar branco, quando você entra num hospital branco, você vê a claridade, aquilo te faz bem, o seu espírito ele fica em harmonia com o ambiente. Antigamente nós entrávamos nas igrejas, as igrejas todas pintadas de branco, porque nós nos sentíamos bem ali dentro. O nosso espírito ele se conectava com aquele ambiente. Hoje, irmãos, as igrejas pintadas de preto, irmãos. Trevas, irmãos. Se a própria Bíblia fala que nós somos luz, e onde há luz não existe trevas, irmãos. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Igrejas pintadas de escuridão. Irmãos, quem gosta de escuridão?
Cada um tome aí, cada um responda para si mesmo. Mas existe, irmãos, para os pais de santo existe um período de 40 dias dentro de um quarto escuro para receber as entidades e ser colocado e ser firmado dentro de algumas religiões aí. A pessoa fica 40 dias dentro de uma sala escura comendo coisas que eu não vou nem falar aqui para não ser bloqueado. Irmãos, onde nós estamos, onde nós vamos parar? Com as igrejas pintadas de preto. Isso, irmãos, nós precisamos parar e buscar dentro da luz das escrituras sagradas o que está acontecendo. Antigamente, irmãos, quando as igrejas começavam os seus cultos, há 20, 30 anos atrás, a pessoa passava endemoniada na calçada, ela caía, ficava se debruçando na calçada. Porque o poder de Deus era tão grande dentro daquela igreja. Porque a santidade estava dentro daquela igreja. Porque a revelação de Deus estava dentro daquela igreja. Porque as pessoas buscavam se santificar para ir para a igreja. Antigamente as pessoas, não somente o pastor, mas a igreja toda jejuava aos domingos para ter um culto abençoado, um culto da família. Hoje, irmãos, são poucos os pastores que jejuam nos domingos. Poucos os pastores que jejuam no domingo. Se Jesus quiser vir, vem. Se não quiser também, eu já estou com o povo aqui. E é isso que está acontecendo, irmãos. E o apóstolo Paulo, irmãos, grande era aquele homem. E grande eram os prodígios que Deus fazia através das mãos daquele homem. E não somente dele, mas dos apóstolos todos. Mas Paulo, irmãos, foi colocado um espinho na sua carne. Irmãos, temos 4 coisas aqui para levar em consideração. Ó. Ele era de origem espiritual. A Bíblia diz que o espírito na carne era mensageiro de Satanás. Era um mensageiro de Satanás. Então, ele era de origem espiritual. Esse ser que vinha atormentar o apóstolo Paulo. Ele era um ser espiritual que vinha atormentá-lo. E foi colocado por quê, irmãos? Deus que colocou, como Martinho Lutero fala, Satanás é um cachorro com a corrente, amarrado na corrente de Deus. Satanás é um cachorro amarrado na corrente de Deus. Deus usa Satanás para todos os fins, irmãos. Jó, quando estava lá, sendo um homem justo, Satanás chegou diante de Deus e Deus falou para Satanás: Satanás, de onde vens? Eu venho de rondar a terra, visitando todos os lugares. E Deus falou para ele, falou assim, tu viu lá o meu servo Jó, um homem justo, reto, que se desvia do mal? Eu vi. Mas ele é assim porque você faz tudo por ele. Então Deus falou para ele, falou, vai Satanás, toca nas coisas que ele tem, mas não toca nele. Irmãos, o diabo, ele é um cachorro amarrado na corrente de Deus, é verdade. Quantas e quantas vezes os povos de Israel, irmãos, quando estavam se desviando, quando eles estavam se contaminando com os deuses das nações que eles costumavam ter comunhão, o que Deus fazia? Levantava exércitos contra o povo de Israel. Quantas vezes o povo de Israel foi levado cativo? Quantas vezes foram escravos? Porque eles se permitiam se contaminar com as coisas de outras nações, deuses de outras nações. A própria Bíblia nos remete a dizer, como Jesus falou para os escribas e os fariseus, não tem como uma fonte de água doce da água salgada. Quando eles falaram que Jesus expulsava demônio por Beelzebu, Jesus fala, não tem como uma fonte, da mesma fonte da água doce e água salgada. E, irmãos, muitas pessoas não entendem. Não tem como você servir a Deus e servir ao diabo. Deus, irmãos, ele não vai aceitar dividir você com o diabo. Deus não vai aceitar dividir você com o mundo. E hoje o cristão, ele está dividido. Muitos cristãos, eles acham que eles só precisam lembrar de Deus na hora de ir para o culto. E não é assim, irmãos. Deus, ele precisa morar no seu coração. Você não precisa pregar o evangelho com a Bíblia. Você precisa pregar o evangelho com a sua vida. A maior pregação do cristão é a sua vida.
As palavras, elas convencem, mas o exemplo, ele te arrasta multidões. Não vai ser uma Bíblia aberta e a pregação que vai convencer o mundo, mas vai ser a sua conduta. Onde quer que você esteja, faça valer a vontade de Deus na sua vida. Seja a luz, traga o brilho de Cristo para o seu olhar, que os seus olhos brilhem como o olhar de Cristo brilhava. Quando Jesus foi preso, irmãos, os apóstolos andavam, as pessoas apontavam para eles, ó, aqueles ali, ó, é um dos deles, ó, porque eles andam como ele, eles têm a mesma semelhança. Quando você está com Cristo, você acaba adquirindo a semelhança de Cristo. Quando você anda com pessoas da igreja, você começa a compartilhar da mesma forma que aquelas pessoas andam. As vestimentas, o olhar, o brilho. Você reconhece uma pessoa que tem o Espírito Santo só através do olhar. E é isso, irmãos, que o povo de Deus precisa fazer. A segunda, irmãos, tinha efeitos físicos. O espinho afetava a carne, o corpo de Paulo. E de alguma forma, essa não era a primeira vez a referência de um problema físico causado por um problema espiritual. Irmãos, vocês lembram lá em Lucas 13:11, onde tinha uma mulher que andava com o corpo curvado, e a Bíblia fala que tinha um demônio em cima dela. Ela andava assim há muitos anos, irmãos, com um demônio em cima das costas dela. Ela andava encurvada. Quando Jesus viu ela pela primeira vez, repreendeu o demônio. E ela, de curvada, ela passou a andar ereta novamente. O endemoniado gadareno, irmãos, que comia restos mortais, vivia nas sepulturas, vivia nas catatumbas. A Bíblia fala que tinha uma entidade dentro dele. E muitas das vezes a gente não acredita nessas coisas. E é verdade, irmãos. É verdade. Ah, mas eu sou de Jesus, essas coisas acontecem comigo não. Cuidado, irmãos. A Bíblia fala que o anjo do Senhor está ao nosso redor. E até redor da gente é o demônio, bramando como um leão, brunindo como um leão, pronto para nos tragar. Quando você vacila, o Espírito de Deus, o anjo sai e o diabo encosta em você. Nós temos que andar em vigilância. Nós temos que ser simples como as pombas e astutos como a serpente, mas simples como as pombas. Estamos sempre em observação, observando, buscando a simplicidade, o conhecimento, mas sempre em alerta, porque o diabo, nosso adversário, ele não dorme, irmãos. Está sempre em constante arquitetando planos para nos derrubar, nos observando constantemente. E o apóstolo Paulo, irmãos, sofreu muito com esse espinho na carne. E ele rogou a Deus por 3 vezes, mas Deus não quis tirar. Por quê, irmãos? Porque Deus sabia que se aquele homem fosse curado desse problema, talvez ele se tornasse uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente. E nós somos filhos de Deus, nós temos que ter essa certeza que nós somos ferramentas de Deus. Nós não somos nada, irmãos. Nós somos pó dessa terra, nós somos barro, nós não somos nada, nós não somos melhor do que a pessoa que está na calçada caída. Nós não somos melhor do que as pessoas que estão, irmãos, lá na Cracolândia. Nós não somos melhor do que as pessoas que estão em lugares por aí terríveis. Se Deus retira a graça dele que está sobre nós, irmãos, o diabo nos devora. Terceira, era ruim. O espinho na carne atormentava Paulo e ele queria muito ficar livre dele. Ele sofria, irmãos. Ele pedia, mas Deus não tirou. E todos nós cristãos temos um espinho na carne. Todos nós temos um espinho na carne. Todos nós temos as nossas fraquezas, as quais o diabo conhece, está constantemente nos perseguindo. Tem pessoas, irmãos, que é mulher, tem pessoas que é bebida, tem pessoas que é droga, tem pessoas que o diabo constantemente tem lançado na nossa face o nosso passado, as coisas que nós fazíamos, tentando nos derrubar, lançando manjares dos deuses para nós, para que nós venhamos a pecar contra o nosso Deus. Quantos cristãos caem, irmãos, por não se atentar para essas coisas? Quantos cristãos, irmãos, que acabam caindo por se acharem fortes demais? Nós não somos fortes, irmãos. É isso que Deus quer nos mostrar.
que nós não somos nada, que nós não somos fortes, irmãos. É Ele que é o provedor da nossa força. Aleluia. É Ele que é o provedor, irmãos. Sem Ele nas nossas vidas nós não somos nada. E é isso que ele fazia com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vivia em constante sofrimento, mas vivia em constante comunhão com o Senhor. Deus nunca deixou o apóstolo Paulo sozinho. Ele podia estar sofrendo, mas ele sofria com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E é isso que a palavra nos remete hoje. A palavra nos remete, irmãos, que Deus, Ele sabe que o sofrimento, Ele te conecta com Ele. Se você, irmãos, tem sua geladeira cheia, se você não tem problema familiar, se você não tem nenhum problema, se você é uma pessoa sã, se você é uma pessoa perfeita, se você é uma pessoa que não peca, para que você vai querer Jesus? Jesus é o médico dos médicos, e Ele veio para os pecadores. Ele veio para aquelas pessoas que estão caídas na calçada. Ele veio para as pessoas que precisam ser salvas de si mesmas. Ele não veio para as pessoas que se acham perfeitas demais. Ele não veio para as pessoas que entendem que não tem pecado. Ele não veio para as pessoas que se acham super crentes. Não existe, irmãos, essas coisas de super crente. Se você não vigiar, meu irmão, você vai cair. A Bíblia fala assim, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Glória a Deus. Nós temos que estar em constante vigilância para que nós não venhamos a cair. E é isso que a palavra de Deus nos remete hoje. Paulo estava em constante na dependência de Deus. Porque se ele não tivesse esse espinho na carne, irmãos, talvez a sua soberba atingiria um ponto que ele se desviasse dos caminhos do Senhor. Mas Deus, conhecendo a excelência de que colocou nas suas mãos, ele também introduziu um espinho na carne de Paulo, a qual ele sofria, mas ele estava na comunhão de Deus. E ele dormiu no Senhor, junto com esse espinho na carne. E ele descansou no Senhor, irmãos, porque Deus nunca o abandonou. Ele nunca foi abandonado. Lá no quarto e último fala assim, ó: Deus permitiu o sofrimento de Paulo e tinha um propósito. Deus não o livrou do sofrimento, mas ajudou a crescer com essa experiência. O apóstolo Paulo, irmãos, ele sofreu com isso sim, mas ele teve um crescimento espiritual. Vocês imaginam hoje, irmãos, dentro de uma igreja, uma pessoa ser ressuscitada? Vocês imaginam hoje, irmãos, um irmão chegar lá, tem paralítico, vem cá, faz a fila aí, orar e a pessoa ficar curada. Nós não estamos prontos para isso, irmãos. Nós não estamos prontos mais para isso. Deus cura? Sim. Ah, irmão, você não crê mais na cura? Creio. Eu creio como o ar que eu respiro. Aqui passa, Sodete? Tudo que você... Ajuda aqui, João. Sim. Aqui passa, Sodete? Eu creio, irmãos, eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Como a palavra de Deus fala em Eclesiastes, tem tempo para todas as coisas. Existe tempo para todas as coisas. O apóstolo Paulo estava sofrendo, irmãos, mas a excelência que Deus tinha colocado em suas mãos era tão grande que Deus não podia, irmãos, Deus não podia correr risco com Paulo. O que foi revelado para Paulo no terceiro céu, a Bíblia fala aqui, o que não subiu ao coração do homem, o que os olhos nunca viu, é aquilo que Deus tem preparado para os seus. Deus tem preparado algo tremendo, algo muito grande para nós, irmãos. E essas coisas foi revelado para o apóstolo Paulo. Mas para que isso não crescesse e não se perpetuasse no coração dele, Deus colocou um espinho na carne dele, para que ele não se soberbecesse e não ficasse se vangloriando das coisas que Deus revelou para esse homem. E assim Deus proibiu que ele falasse a tudo aquilo que foi revelado para ele lá no terceiro céu. E é isso as coisas que acontecem hoje em dia, irmãos. Muitos homens e mulheres, eles começam no caminho certo de Deus, mas ao longo do caminho, as bajulação do Evangelho
Porque o Evangelho ele traz poder nas mãos das pessoas. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele traz poder nas mãos das pessoas. É só a gente observar os grandes pregadores, os grandes líderes evangélicos. Ele tem poder nas mãos, irmãos. É um poder muito grande. E esse poder, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Mas muitas das vezes, essa responsabilidade as pessoas não querem. As pessoas não querem. Paulo achava errado esse espinho na carne. Mas aquilo que Deus tinha revelado para ele era de tamanha suma importância que Deus, na sua infinita sabedoria, achou por bem colocar um espinho na carne dele para que ele não se ensoberbecesse. Será que é isso que não falta hoje em dia, irmãos? Porque os grandes homens de Deus, eles acham que eles estão num patamar acima de outras pessoas. Muitas pessoas bajulando, querendo estar nas suas presenças, querendo comprar, né, as vagas mais próximas dos seus líderes. Isso, irmãos, está transformando o Evangelho em algo ruim nos dias atuais. E eu falo para você, homem e mulher de Deus, que está me assistindo esta noite, tome muito cuidado. Tome muito cuidado quando as pessoas começarem a te bajular nas igrejas e onde quer que vocês estejam. Porque isso pode ser o motivo, pode ser o causador da sua queda. Jim Swaggart, irmãos, um grande pregador americano, lotava estádios de futebol, mandava as pessoas jogar os óculos, orava, as pessoas eram curadas. O homem caiu com uma mulher dentro da igreja, irmãos. Eu não vou nem falar de alguns líderes aqui do nosso país que também tiveram suas quedas. Nós temos que estar em constante vigilância, porque o diabo, nosso inimigo, ele não vacila, irmãos. Ele está sempre, constantemente nos observando onde é a nossa fraqueza. Cada um de nós, irmãos, temos as nossas fraquezas e temos os nossos espinhos nas carnes. Nós não temos o espinho na carne que Paulo tinha. Mas cada um de nós temos as nossas fraquezas. E é nessas fraquezas que nós, se nos apegarmos com Deus, nós vamos ter um grande crescimento espiritual com Deus. Porque Deus, irmãos, olha o que fala aqui, ó. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19 e 21. Fala assim, ó. Porque é agradável que alguém, por causa da consciência com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Olha isso, irmãos. Lá no 20. Porque a glória será a essa casa, se o pecado sois... Espera aí, meus irmãos. 1 Pedro 2,19. Fala assim, ó. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos ou sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, porque também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas. Irmãos, ó, se Deus não poupou o seu filho, se Deus não poupou os anjos do céu, se Deus não poupou a sua nação de Israel escolhida, Ele não vai poupar nós, irmãos, o sofrimento. Porque é o sofrimento, muitas das vezes, que nos conecta com Deus. Nos esvaziamos do homem arrogante, do homem soberbo que somos. E muitas das vezes, irmãos, quando nós estamos à frente de alguns trabalhos eclesiásticos, essas igrejas grandes, enormes, eu imagino como que a soberba constantemente não tenta entrar no coração desses homens de Deus. E por isso esses homens, eles precisam estar em vigilância. Nós precisamos estar orando por esses grandes homens, porque a arrogância, a prepotência está lado a lado, querendo entrar nos vossos corações. E muitas das vezes, irmãos, Deus, conhecendo tudo isso,
Deus, sabendo de todas essas coisas, Ele coloca que Ele se gloria nas fraquezas dos homens. Porque é nas fraquezas, irmãos, que nós abrimos nosso coração, nos derramamos no altar do nosso coração, abrimos nossos corações para Deus trabalhar. Porque se você tem tudo, se você está com todas as coisas, se você tem tudo à sua disposição, muitas das vezes você esquece um pouco de Deus. Mas quando as lutas vêm, quando você começa as suas batalhas espirituais, aí você chora nos pés do Altíssimo, aí você desce no vale do oleiro. E é lá que Deus quer o cristão verdadeiro, nos pés do Senhor. Porque Deus, irmãos, Ele quer a gente na total dependência dEle. Nós cristãos, nós não temos que estar sob nossos cuidados. Tudo que a gente vai fazer não é pelas nossas forças, mas sim pelas forças de Deus. Isso, irmãos, nós lendo a palavra de Deus, nós vamos entender. Se você ler a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, você vai ver que todas as coisas que Deus fez foi dessa forma. Pelas forças dele, não pela força do povo. Porque se faz pela força do povo, o povo se vangloria, dizendo que ele se salvou, que ele conseguiu. Mas Deus não quer assim, Deus quer mostrar que o homem não pode se salvar, mas sim Deus pode salvar o homem. Quando Jesus estava falando, irmãos, os apóstolos, e veio aquele jovem rico, e Jesus falou para ele que ele tinha que largar toda a fortuna dele e seguir Jesus. Ele ficou triste porque ele tinha muitas herdades, ele foi embora. E Jesus falava com autoridade. E os apóstolos falaram para Jesus, falou, então, meu Senhor, quem é que pode se salvar? Aí Jesus falou assim, a ninguém é dado o direito de se salvar. E aquelas palavras soou dura no coração dos apóstolos. E os apóstolos falaram, puxa, mas que palavra dura? Que palavra dura é essa? Aí Jesus falou assim, ao homem não é dado o direito de salvação, mas Deus assim o salva, através da graça de Cristo. Aleluia. Irmãos, nós não conseguimos nos salvar. É a graça de Deus nas nossas vidas que traz a salvação. É um dom gratuito de Deus. Não é através das obras para que os homens se soberfessem, falando que ele se salvou, mas sim a graça de Deus sobre todos nós. É favor não merecido. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero falar para você esta noite. Já passamos 4 minutos, me perdoem, meus irmãos. Eu quero falar para você esta noite. Se você tem um espinho na carne, não fique triste. Se você tem uma fraqueza, não fique triste. Se pensamentos buscam sua mente, tentam te desvencilhar da conexão de Deus, não fiquem tristes. Porque todos nós somos assim, irmãos. Não existe super cristão. Não existe super crente, irmãos. Mas é a graça vivificadora de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus fala, irmãos, que a graça de Deus se renova todos os dias nas nossas vidas. Glória a Deus. Ah, se não fosse essa graça, irmãos, nós estaríamos perdidos. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar por vocês esta noite. Quero que a igreja fique de pé em nome de Jesus. Quero pedir para que vocês, neste momento, confesse os seus pecados ao Senhor. Não precisa confessar para mim, irmãos. Confessa para Jesus. Fala com Jesus aí, de onde você está. Fala para Ele qual é a sua fraqueza. Não fala pela boca, não, irmãos. Não fala por palavras. Fala por pensamentos. Fala por pensamento, irmãos. Fala a sua fraqueza para Jesus. Fala, Senhor, isso me incomoda. Eu tenho essas fraquezas. Jesus, Ele gosta de ouvir que nós somos pequenos. Porque quando você se ajoelha diante de Jesus e fala para Ele, Senhor, eu sou um pecador. Vocês lembram dos 2 homens, o fariseu e o cobrador e o publicano? Subiram no monte. Um se vangloriou, não desceu justificado. O publicano não conseguia olhar para cima. Porque a graça de Deus, ele era um pecador e ele se sentia constrangido do pecado. E ele fala, Senhor, eu sou um pecador, eu sou nada. E quem dos 2 que desceu justificado foi aquele que se confessou, aquele que olhou. E o pecado constrangia ele. E é isso que o pecado tem que fazer para nós, irmãos. Tem que nos constranger. Quando você está fazendo algo que desagrada a Deus, isso tem que te constranger. E você tem que abrir sua mente, falar com Deus.
Falar das suas fraquezas para Deus. Não é para pastor e também não é de voz alta. Porque quando você fala de voz alta, o diabo ouve e começa a lutar contra você. Fala em pensamento para Deus. Fala as suas fraquezas. Pede para Deus te ajudar nessas fraquezas. Pede para Deus te fortalecer nessas fraquezas. Que Deus vai te ajudar, meu irmão. Eu não sei qual é o problema que você está passando. Eu não sei quais são as suas dificuldades. Eu não sei se é a depressão, se é a falta de emprego. Eu não sei se é mulher, né? O envolvimento com mulheres. Eu não sei se você tem um pensamento homoafetivo dentro de você. Eu não sei quais são as suas dificuldades, os seus pensamentos tênebros. Mas fala com Jesus, abre o teu coração para Jesus, derrama a tua vida no altar para Jesus. Abre o teu coração para Jesus. Aleluia. Que Ele quer te ouvir em pensamento. Que Ele vai te ajudar, meu irmão. Só Ele pode. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja um Deus maravilhoso. Senhor, meu Deus e meu Pai. Visita essas pessoas agora, Pai. Através do Teu Santo Espírito. Ajuda elas, Pai, nas suas fraquezas. Ajuda elas, Pai, no seu particular. Faz morada nos seus corações. Perdoa os seus pecados, ó Senhor. Ajuda ela nas suas fragilidades. Blinda as suas mentes contra as influências de Satanás. Não permita, Senhor, que o diabo tenha legalidade nas vossas vidas. Senhor, fecha a boca do diabo no trabalho, na escola, onde quer que elas estejam. Ó Senhor, fortalece todas elas em nome de Jesus. Abençoe elas e suas famílias e seus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tenha uma semana abençoada. Me perdoe, passei 8 minutos. Tenha uma semana abençoada. E até domingo que vem. Conversem com seus amigos. Fala que agora estamos no Instagram. Para que muitos que não estavam conseguindo nos ver lá, consigam ver nos Instagram. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês. Levante as mãos do céu. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês.